Peço aos irmãos que durante as últimas 2 semanas fiquei pensando e orando, pedindo ao Senhor que falasse no meu coração a respeito do que eu poderia falar neste último sermão como pastor desta igreja. Que o Senhor nos surpreende quando nós menos esperamos. Essa semana, uma irmã me ligou, a Maria Amélia Pereira, irmã do irmão João Batista, e de outros irmãos da nossa igreja, filha da irmã Rocinha, e falou assim: pastor, mamãe gostaria de falar com o senhor antes que o senhor fosse embora. Como é que o senhor pode vir aqui em casa? Isso foi na quinta-feira. Os irmãos devem imaginar que minha agenda estava bastante cheia. Eu falei assim: vou hoje, daqui a pouco. E fui. Graças a Deus, ela mora bastante perto, bem aqui atrás. Basta só atravessar a rua, a gente chega lá. Eu visitei a irmã Mocinha e fui muito abençoado, como sempre sou, quando visito as pessoas. E ao final da visita, ela disse: pastor, eu quero dedicar um versículo da palavra do Senhor para o irmão. E quando ela leu esse versículo, eu falei: é isso. Eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor pela vida da irmã Mocinha, porque essa era a palavra que o Senhor tinha para mim e que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Ela se encontra em 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Reis, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, porque temos acesso direto à tua palavra, e ela é viva e é eficaz, e ela vem ao encontro dos nossos corações, e ela nos alimenta, nos direciona, realiza as transformações que precisam ser transformadas pela ação do teu Santo Espírito em nós. E nós pedimos que isso tudo aconteça, e a tua vontade seja feita, que a igreja seja edificada, orientada, e o teu nome seja engrandecido, glorificado também. Usa-me apenas como um instrumento nas tuas mãos para falar ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Este é um momento de despedida. Não falo apenas este aqui, mas o texto que nós acabamos de ler. Davi havia reinado 40 anos em Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Davi estava velho. Entendam bem, quando eu falo velho, significa que já estava naquele tempo, né? 70 anos não é muita coisa hoje, né? Então, temos vários jovens de 70 anos. Eu vou falar isso, senão está lá na porta. Os de 70 anos não chegaram para mim: como assim, pastor? Você me chamou de velho? Não, você é um jovem, você é uma jovem. Mas para aquele tempo, queridos, alguém chegar aos 70 anos era um milagre.
É bem provável que a saúde de Davi já estivesse desfalecendo, já estivesse com alguns problemas, e ele sente então que sua vida está chegando ao fim, e ele chama seu filho Salomão, que o sucederá, para dar a ele instruções a respeito de como ele deveria se portar. E é nesse sentido, queridos irmãos, que eu também quero fazer. Quero ousadamente dar algumas orientações dos irmãos, para que os irmãos prossigam no caminho do Senhor, para que os irmãos prossigam em conhecer o Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Davi começa dizendo para Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi, é claro, está fazendo referência ao fato de saber claramente que ele está prestes a falecer. Sua saúde já deveria estar debilitada, ele pressente essa situação, e antes que ele de fato morra sem fazer alguma coisa, ele chama seu filho e começa então a passar aquilo que ele acha que é importante passar. É um momento de despedida. Eu também estou me despedindo juntamente com minha esposa, com nossa filha Ana Clara. Quero deixar algumas questões para os irmãos. Nós vamos seguir o curso da vida. No caso de Davi, o curso da vida era a morte. No nosso caso, eu espero que não se for, louvado seja o Senhor também, porque nós não sabemos quando estaremos ou onde estaremos, não temos o controle da nossa vida nem nos próximos segundos. Mas o Senhor nos chamou, e nós estamos atendendo ao chamado do Senhor, e a nossa vida seguirá, assim como a vida dos irmãos também. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos seguir o caminho de Deus. Davi diz a seu filho: estou às portas da morte, quero te dizer algo. E as primeiras palavras de Davi são coragem. Coragem para assumir uma responsabilidade grande, que era dirigir um povo, que era o povo de Deus, dirigir politicamente, socialmente e espiritualmente. Coragem para travar as lutas necessárias a respeito daquilo que fosse da vontade de Deus, de expansão territorial. Coragem para fazer o que é certo. Coragem para se postar diante de uma sociedade que naquele tempo já era completamente aversa aos princípios de Deus. E assim como naquele tempo Salomão precisava de coragem e pediu sabedoria ao Senhor, e porque pediu apenas sabedoria recebeu todas as outras coisas do Senhor, nós precisamos de coragem nos dias de hoje. Os irmãos precisam de coragem para continuar sendo igreja do Senhor, igreja que vive segundo os princípios da palavra de Deus. Coragem para anunciar isso ousadamente, coragem para ter visão espiritual em todas aquelas questões sobre as quais falei no domingo próximo passado. E ele Davi vira para Salomão e diz: coragem, e seja homem com H maiúsculo. No nosso caso, seja uma igreja com um I maiúsculo. E ser igreja, queridos, é antes de tudo sermos povo de Deus, comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ser igreja é andarmos juntos, é corrermos juntos sem os anteparos que às vezes nos afastam uns dos outros, que não nos fazem perceber que há outros que correm ao nosso lado na mesma direção. Ser igreja é nos preocuparmos uns com os outros, é conhecermos e nos dar a conhecer, é convivermos não apenas em momentos como esse que estamos aqui, mas fora daqui também. É haver de fato entrosamento entre as pessoas, é você ser relevante na
Ser igreja é falar de Cristo, é viver Cristo. E não é viver Cristo apenas quando se adentra aquela porta para cá, mas principalmente quando se sai por aquela porta. Ser igreja é adorar o Deus vivo, Todo-Poderoso, é conhecer Deus e o poder da sua ressurreição. Coragem, irmãos, e sejam igreja. Mas mais adiante, Davi vira para Salomão e diz: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Não a cultura como a cultura de Davi e Salomão, uma cultura oriental. Guardar não tem o sentido de gravar na memória. Guardar tem o sentido de praticar, para que de fato aquilo faça sentido na vida. Davi está dizendo a seu filho: pratique os ensinamentos de Deus. Não apenas saiba, mas pratique, para que você ande nos caminhos de Deus. Deus deseja que você não apenas saiba, mas que de fato aquilo que você sabe seja aplicado na sua vida. Não apenas que você saiba que Deus deseja que você tenha uma vida reta, mas que de fato a sua vida seja reta. Não apenas que você saiba que você não deve fazer determinadas coisas, mas que você de fato não as faça. Ou não apenas que você saiba que você deve viver como um crente em Cristo Jesus de maneira digna, de maneira honrada, mas que você de fato viva dessa forma. Deus está cansado das igrejas que sabem, mas não vivem. E não é de hoje isso, porque Ele já mandou o recado bem explícito no início do Apocalipse a respeito desse tipo de igreja. Você quer andar no caminho de Deus? Não é de acordo com o que você quer, mas é de acordo com o que Ele quer. Você não pode andar nos caminhos de Deus a lá fulano ou a lá beltrano, a moda da igreja tal ou a moda do fulano de tal. Os caminhos de Deus são de Deus e você deve andar segundo Deus deseja, da forma como Ele quer. Isso é um problema muito sério hoje, irmãos, porque a igreja de Cristo dos tempos de hoje tem escolhido algumas coisas para viver de acordo, mas tem rejeitado outras. Não, isso é cafona. Não, isso aqui está fora de época. Isso é um perigo enorme. Coragem, irmãos, para viver plenamente de acordo com os princípios que a palavra de Deus estabelece. E muitas vezes você vai ter que pagar um preço, como no início da igreja de Jesus Cristo foi pago, e até hoje é pago. E muitos dos irmãos pagam, porque passam ali na porta e me dizem o preço que pagam por ser de Jesus, mas vale a pena. E quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você que vive de acordo com o que Deus fala, você dorme em paz, sabendo que faz a vontade de Deus. Diferente daquele que sabe que a sua vida é uma mentira. Quando ninguém mais vê, sua mente está polvorosa e sabe que vive mentira. Eu aprendi a andar de bicicleta com 6 anos. Engraçado, foi no Canadá. A primeira vez que o papai e a mamãe foram lá na década de 80, me levavam também a minha irmã, e foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a nadar, como é que a gente aperfeiçoa essa questão? Praticando. E tem gente que se aperfeiçoa de uma maneira fantástica. Tem campeonatos de bicicleta, campeonato de natação, campeonato de skate, etc.
inteiro. Vida cristã é a mesma coisa. Adote a vida cristã como um esporte e pratique vida cristã. Pratique todos os dias, desde a hora que você acordar até a hora que você dormir. E você vai ver como vai ser bom para você. E não vai ser apenas bom para você, vai ser bom para quem está ao seu redor. É sim verdade que muitas vezes vai se tornar um incômodo, mas Deus transforma isso. Como essa semana mesmo eu já ouvi. Davi diz isso para Salomão, porque mais à frente ele diz: faz isso, meu filho, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. O segredo da prosperidade espiritual é a obediência a Deus. Você quer crescer em conhecer Deus? Entregue-se a Ele e ao seu conhecimento. Ande com o Senhor todos os dias. Ore sem cessar. Medite na palavra de Deus. Deixe que as santas minhocas de Deus façam efeito aí na sua cabeça. Que você fique pensando naquilo que você ouviu no domingo, na quarta-feira ou em outros momentos da sua vida, quando você se dedica a ouvir a voz do Senhor através da palavra de Deus. Aí você cresce. Pode até ser que você possa crescer materialmente, mas isso é secundário. O mais importante é você crescer espiritualmente. O mais importante é você amadurecer. O desejo de Deus não é que nós sejamos sempre crianças espirituais. A minha filha nasceu há 2 anos atrás. Quando ela nasceu, ela era um bebê indefeso. Ainda é, mas hoje ela já anda por si própria. Ela já balbucia várias palavras. Ela já não toma mais só leite, ela já come arroz, feijão, carninha, peixinho, franguinho. Você continua tomando leitinho? A sua mãe continua amamentando você por 40, 50, 60 anos? Assim como nós nos desenvolvemos e nós crescemos e amadurecemos fisicamente, devemos fazer isso também espiritualmente. Não precisa você perguntar para Deus se isso é a vontade dele, porque está claramente, explicitamente colocado na palavra de Deus. Não seja como aquele pregador que há alguns anos veio pregar aqui, não que ele fosse assim, mas o exemplo que ele deu, de uma pessoa que batia no peito e dizia: eu sou membro da igreja há 40 anos. E o pregador então dizia: na verdade ele é membro da igreja há 1 ano, repetindo 40 vezes. Nunca amadureceu. É uma criança espiritual. A palavra de Deus já fala sobre isso. Nós precisamos crescer. Nós precisamos obedecer. Deus não está interessado no seu sacrifício, porque não há sacrifício algum que você possa fazer que pague o sacrifício de Jesus Cristo. Deus está interessado na sua obediência. Ele está totalmente, plenamente interessado em que você o obedeça. Agora preste atenção no que Davi fala para Salomão mais à frente. Ele diz assim: de todo o seu coração e de toda a sua alma. Davi sabia do problema e do perigo da religiosidade. A religiosidade é aquele negócio assim: você vem todo domingo aqui na igreja, né? Você foi criado no evangelho, seu avô, bisavô, avô, pai, mãe, tio, tia, todo mundo é crente, você veio, né? Titia Maricotinha dava aula na EBD, você ia lá, aprendeu, Deus te ama, 3 palavrinhas só, e aí você veio, que todo mundo veio, então você veio também. Aí você entra aqui, parece que você coloca um tampão no ouvido, não escuta nada, sai, e a sua vida não tem nada a ver com o evangelho lá fora. Isso é religiosidade. É você cumprir rituais por cumprir. Porque você aprendeu
porque é assim que você acredita. Davi está falando de relacionamento, é algo que é feito de todo o coração, é algo que é feito de toda a alma, é algo que muda e transforma o nosso ser por dentro, e isso é o poder da ressurreição quem faz. Para isso nós precisamos conhecer Jesus, para isso nós precisamos viver Jesus na nossa vida, e viver 24 horas. Pastor, isso está me soando a uma lavagem cerebral. É sim, só que com a água limpa, com a água viva, da qual quem beber não terá mais sede espiritual. A água que alimenta, que corta do trono de Deus e vem até nós, que é dada gratuitamente e não se vende, e que você não pode comprar, mas que é ofertada a você gratuitamente por Jesus Cristo. Não é de religiosidade que nós estamos falando, mas de uma vida de profundo conhecimento de Deus, de conhecimento de Cristo Jesus, do seu Santo Espírito, da obra da Trindade, naquilo que Ele faz para realizar e salvar o homem. É isso, queridos, que deve nos motivar a viver, inclusive quebrando paradigmas. Por último, Davi vira para Salomão e diz: Salomão, se você fizer tudo isso, cumprir-se-á a palavra do Senhor que Ele deu a mim, de que nunca faltaria sucessor ao trono de Israel. Continuidade. A nossa vida reta diante do Senhor servirá de exemplo para outras gerações. Quando uma geração era ruim, ela serve de exemplo ruim para a próxima geração, a não ser que a graça de Deus venha e toque essa nova geração e faça um milagre, como já foi feito várias vezes. Mas no curso natural da vida, o que nós percebemos é que há muitas vezes necessidade dos desertos, dos cativeiros, para que uma geração ruim se vá e uma que seja servil e obediente a Deus surja. Queridos, nós não fazemos igreja para hoje. Melhor dizendo, nós não somos igreja para hoje. Nós não somos igreja para o nosso agrado. Nós somos igreja para o louvor do nome de Jesus Cristo. Nós somos igreja para espalhar o Evangelho de Deus por todos os cantos da terra. Nós somos igreja para edificar os irmãos na palavra. Nós somos igreja que olha para o futuro com visão espiritual. Se nós realizarmos todas essas coisas, formos obedientes ao Senhor, haverá continuidade para a igreja. Ela não comemorará apenas 113 anos, mas 150, 200, 350, 500 anos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos investir nas próximas gerações, e não é no ano que vem, é começando ontem. Que diferença quando nós investimos? Diferença desde criança, você ser trabalhado no Evangelho. Eu tenho trabalhado com várias gerações nessa igreja, e é notória a diferença entre as gerações que não tiveram trabalho verdadeiro na sua infância e aquelas que tiveram. Essas crescerão muito mais rápido e amadurecerão muito mais rápido do que as que não tiveram. Vale a pena, irmãos, investir nas crianças, nos juniores, nos adolescentes, mas eu não estou dizendo apenas aqui não. E aí eu quero dar um recado para os pais, porque o primeiro lugar de investimento espiritual na vida de uma criança é a sua casa.
não transfira para a igreja, nem para o pastor, nem para a liderança, uma responsabilidade que é sua, dada por Deus, um privilégio. Eduque seus filhos no caminho do Senhor. Essa semana mesmo, visitando a irmã Mocinha, ela falava da alegria que ela tem de ter educado, trabalhado arduamente para isso, seus filhos na palavra de Deus, da alegria que ela sente por hoje, já sendo avó e bisavó, poder ver suas gerações servindo ao Senhor. Vale a pena. Dá trabalho, é verdade, mas vale a pena. Queridos, releio novamente o texto para a nossa inspiração. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, seu homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Faço minhas as palavras do salmista Davi. Peço a bênção do Senhor sobre a vida